O sol de Belo Horizonte nunca foi tão impiedoso quanto naquela manhã de fevereiro. Não era o calor físico que incomodava Roberto, mas sim o calor seco e corrosivo que sentia em seu peito, uma metástase implacável que lhe roubava o tempo. Ele era um homem de 62 anos, dono de um império imobiliário que desenhou boa parte do skyline da capital mineira. Vivera uma vida de excessos e sucessos, mas agora, encarando o último capítulo, ele descobria que todo o dinheiro do mundo não comprava um único minuto a mais, nem preenchia o vazio ensurdecedor da sua mansão na Pampulha. Roberto dirigia lentamente seu carro antigo, um Landau perfeitamente restaurado, um luxo excêntrico que ele usava para disfarçar a fragilidade do seu corpo. Ele se recusava a ter um motorista. Queria sentir o asfalto, o cheiro de ozônio após a chuva, as pequenas sensações que a doença estava ameaçando roubar para sempre. No seu dedo anelar esquerdo, ele ainda usava a aliança de casamento. Clara se fora há 5 anos, levada por um infarto súbito. Com ela, levou a chance de Roberto ter filhos e, consequentemente, herdeiros. Aos olhos do mundo, Roberto era um titã. Por dentro, era apenas um idoso cansado, contando os dias em que a morfina perderia o efeito e a dor venceria a batalha final. Ele tinha um testamento vastíssimo, documentos empilhados que prometiam fundações e doações, mas a verdade é que ele não tinha ninguém para chamar de seu. Seu legado seria uma nota de rodapé nos anais da filantropia corporativa e não uma história contada ao redor de uma lareira. Chegando à intersecção movimentada da Avenida do Contorno, perto do Mercado Central, ele parou no sinal vermelho. O sol refletia nos vidros escuros do carro, mas ele abaixou um pouco a janela, sentindo necessidade do ar poluído, cru, real. Foi nesse momento que ela apareceu. Era uma menina miúda, talvez uns 7 anos, vestindo uma camiseta velha e larga que parecia pertencer a um adulto. Seu cabelo castanho estava preso em um rabo de cavalo desgrenhado. Ela carregava uma pequena caixa de isopor onde vendia balas e chicletes. O que diferenciava essa menina das centenas de outras crianças que Roberto via todos os dias nos semáforos era a intensidade nos seus olhos. Não era a resignação da miséria, mas a urgência da missão. Ela se movia com a precisão de um cirurgião, calculando o tempo do sinal e abordando os motoristas com uma seriedade profissional que contrastava comicamente com sua pouca idade. Roberto a observou, distraído de sua própria dor por um instante. Ela se aproximou do Landau, forçou um sorriso cansado e estendeu a caixa. Bom dia, senhor. Balas? Chicletes? Roberto balançou a cabeça negativamente. Não, obrigado. Ela não se afastou imediatamente. Olhou para o rosto dele, para as marcas de cansaço sob seus olhos e para a cor pálida da sua pele. Havia algo gentil na forma como ela o analisava. O senhor parece cansado, disse ela, com a voz surpreendentemente clara. É a vida, pequena. Ela hesitou, pegou uma garrafinha de água mineral na caixa e, sem pedir, estendeu para ele. Tome, água é importante. Vendo a R$ 2, mas se o senhor quiser só para beber, dou um desconto. Roberto ficou paralisado. Estava acostumado com pessoas pedindo esmolas ou tentando enganá-lo, mas não com um ato de cuidado desinteressado ou semi-desinteressado, já que ela ofereceu o desconto. Quanto custa essa gentileza? Ele perguntou, tentando soar irônico, mas falhando miseravelmente. Sua voz saiu rouca. Beatriz, esse era o nome dela, não se intimidou. Meu nome é Beatriz. E essa água vale muito mais que R$ 2 para minha mãe. Ela precisa de remédios para a respiração. Se eu vender 10 dessas, já compro o xarope. O sinal estava prestes a abrir. Roberto sentiu uma pontada no peito. Não era o câncer. Era algo mais profundo, um despertar. Ele tirou a carteira grossa do paletó de linho. Não quero o troco, Beatriz. Ele pegou a água e lhe entregou uma nota de R$ 50.
Guarde essa água, eu compro as balas. Os olhos de Beatriz se arregalaram, mas ela não sorriu com alegria infantil. Ela o encarou com gratidão adulta. Obrigada, senhor. Que Deus multiplique. Quando o sinal abriu, Roberto acelerou, deixando para trás o asfalto quente e a menina. Mas ele não conseguiu deixar a imagem dela para trás. Ele bebeu a água, e ela pareceu mais revigorante do que qualquer bebida importada que ele tivesse em sua adega. Naquela noite, Roberto mal dormiu. Ele estava acostumado à solidão, mas agora ela parecia opressiva. No dia seguinte, ele quebrou sua rotina. Em vez de ir ao consultório para a radioterapia, ele voltou ao mesmo semáforo, e ela estava lá. Beatriz sorriu quando o viu. O senhor voltou. Roberto sorriu, um movimento que ele não fazia há meses. Sim, voltei. Quero mais balas. Ele comprou todas as balas da caixa, e depois todos os chicletes. E então ele a convidou para tomar um picolé na sorveteria chique da esquina. Eu não posso, senhor. Se eu sair daqui, perco a venda. Não se preocupe com isso. Eu sou Roberto, e eu sou seu cliente mais importante do dia. Beatriz hesitou, mas a promessa de um picolé era forte. Ela colocou a caixa de isopor em segurança em uma lixeira e o seguiu até a sorveteria. Enquanto tomavam picolés de limão, Roberto começou a fazer perguntas. Descobriu que Beatriz morava em um cômodo apertado no aglomerado da Serra. A mãe, Dona Jussara, era costureira, mas estava acamada com bronquite severa. O pai havia abandonado as duas. Beatriz não reclamava, apenas relatava fatos. Sua única motivação era o xarope, o inalador, o alívio. Ela era a pequena guardiã de uma vida frágil. Roberto se sentiu envergonhado de sua própria miséria. Ele tinha tudo, e ela não tinha nada, exceto um propósito. E esse propósito a tornava infinitamente mais rica que ele. Nos dias que se seguiram, o semáforo se tornou o ponto de encontro de Roberto. Ele parava o Landau e esperava o sinal fechar. Não comprava mais balas, mas trazia pequenos mimos. Um suco, um sanduíche, um livro infantil. Começou a chamá-la de Bia. Bia falava de seus sonhos. Queria ser médica para curar a mãe. Queria uma casa onde não chovesse dentro. Queria que a mãe sorrisse sem tossir. Roberto começou a planejar. Não doações anônimas, mas uma intervenção direta. Ele queria salvá-las, não por caridade, mas por egoísmo. A presença de Bia era o único analgésico que funcionava contra sua dor existencial. No final da segunda semana, Roberto tomou uma decisão drástica. Ele parou o carro, olhou para Bia e disse: Bia, eu quero conhecer sua mãe. Quero que ela seja atendida pelos melhores médicos que o dinheiro pode pagar. O medo surgiu nos olhos dela. A desconfiança. Era um estranho, por mais gentil que fosse. Minha mãe não aceita esmola, senhor Roberto, e eu não estou oferecendo esmola. Estou fazendo um investimento. Você me deu algo que vale mais que todos os meus prédios. Você me deu um motivo para acordar. Se você acredita que o destino une as pessoas certas, digite destino nos comentários agora. A insistência de Roberto, combinada com a promessa de alívio para a mãe, finalmente convenceu Bia. Naquela tarde, Roberto dirigiu até o aglomerado, um mundo de cores e curvas apertadas, totalmente diferente da sua vizinhança na Pampulha. A casa de Jussara era pequena e úmida. Dona Jussara, magra e ofegante, ficou desconfiada ao ver o homem elegante. Ele explicou rapidamente sua situação, não mentindo sobre a própria doença e muito menos sobre a admiração que sentia por Baia. Não quero nada de vocês. Só quero que sua vida melhore e quero a companhia da sua filha. Estou muito sozinho. A sinceridade da solidão de Roberto quebrou a resistência de Jussara. Em poucas horas, Roberto acionou sua rede de contatos. Jussara foi levada a um hospital particular. Bia ficou aos cuidados temporários de uma vizinha de confiança, com todos os custos cobertos por Roberto.
A rotina de Roberto mudou. Ele ia ao hospital diariamente, não apenas para suas sessões, mas para visitar Jussara, monitorar seu tratamento e, o mais importante, para ver Bia. Quando Jussara melhorou o suficiente para receber alta, Roberto as colocou em um apartamento pequeno, mas limpo e seguro, perto do centro, onde Bia poderia ir a uma escola decente. A partir desse momento, Bia e Jussara se tornaram parte de sua vida. Roberto tinha o luxo de ser cuidado por sua governanta, Dona Rosa, uma mulher de ferro de 50 e poucos anos que administrava sua mansão com disciplina militar. Mas agora, Bia trazia o caos e a alegria que faltavam. Dona Rosa, inicialmente, foi a personificação do conflito. Senhor Roberto, essa menina, ela está subindo na cortina. Ela não pode entrar na biblioteca. São livros raros. Roberto, rindo, acalmava-a. Deixe-a, Rosa. Ela é o caos que eu precisava. A saúde de Roberto, no entanto, começou a declinar de forma mais agressiva. As visitas a Jussara e Bia se tornaram mais raras. O câncer avançava e a dor exigia doses cada vez maiores de medicamentos. Dona Rosa assumiu o papel de guardiã. Ela respeitava Roberto profundamente e o amava como um filho que nunca teve. Seu dever era mantê-lo confortável, e isso significava protegê-lo de qualquer estresse emocional. Senhor Roberto, o médico disse que o senhor precisa de repouso absoluto. Não podemos ter a menina aqui hoje. A excitação não faz bem. Roberto entendia a lógica, mas detestava a prisão que seu corpo lhe impunha. Ele sentia falta de Bia, da sua energia, das suas perguntas inocentes e profundas sobre a vida e a morte. Bia, por sua vez, sentia a ausência. O senhor Roberto não estava mais no semáforo, não a visitava. As ligações diminuíram. Sua mãe, agora saudável, tentava acalmá-la. Ele está doente, minha filha, muito doente. Mas Bia, com a sabedoria precoce que a vida lhe impôs, sentia que o tempo estava acabando. Ela pedia para visitar a mansão, mas Dona Rosa era uma barreira intransponível no telefone. O senhor Roberto está dormindo, Bia. Ele não pode ser incomodado. Dona Rosa, Bia insistia. Preciso ver o Roberto. Preciso contar a ele que tirei 10 em matemática. Eu dou o recado. Agora, tchauzinho, menina. A governanta agia com a melhor das intenções, mas impedia o único consolo que Roberto e Bia compartilhavam. A solidão de Roberto voltou, agora amplificada pelo medo da morte iminente. Ele passava os dias olhando pela janela, vendo a Lagoa da Pampulha, imaginando Bia correndo livremente. Ele havia feito as mudanças necessárias em seu testamento meses antes, garantindo que Jussara e Bia estivessem seguras financeiramente para o resto de suas vidas. Mas o dinheiro não era suficiente. Ele precisava de uma despedida. Ele precisava vê-la. Certa tarde, Bia, desesperada, decidiu agir. Ela havia ouvido Roberto mencionar o nome de seu bairro. Ela pediu instruções e pegou um ônibus. Com apenas 7 anos, atravessou Belo Horizonte em busca do seu amigo. Ela encontrou o portão imponente da mansão. Tocando a campainha, seu coração batia forte contra as costelas. Dona Rosa atendeu pelo interfone exasperada. Quem é? Ah, é você de novo, Bia. Eu já disse, o senhor Roberto não pode receber ninguém. Mas eu vim até aqui, Dona Rosa. Eu preciso falar com ele. Por favor, é rápido. Não seja insolente, menina. Vá para casa. O senhor Roberto está em seu leito de morte e eu não vou permitir que você o perturbe. A palavra morte atingiu Bia como um golpe físico. Ela começou a chorar. Não, eu não posso. Eu prometi a ele. Prometeu o quê? Eu prometi que ele não morreria sozinho. O choro da criança era alto, histérico, misturado à dor do concreto quente e o medo de perder o único anjo que havia surgido em sua vida. Dentro da mansão, Roberto estava em um sono leve, induzido por sedativos. Mas o som do choro, estranhamente familiar, perfurou o nevoeiro da medicação. Ele tentou se levantar, mas a dor o dominou. Dona Rosa, o
O que é isso? O que está acontecendo lá fora? Ele gritou com a voz fraca, mas carregada de autoridade. Dona Rosa, que estava voltando para dentro pálida, tentou mentir. Nada, senhor Roberto. É só o jardineiro discutindo com o entregador. Não minta para mim, Rosa. Essa é a Bia. Traga ela aqui. Agora! A governanta sabia que a obediência era imperativa. Relutante, ela apertou o botão do portão, abriu-o e puxou Bia pela mão, levando-a para a sala. Roberto estava deitado em uma cama de hospital montada em seu quarto principal, onde a vista da Pampulha era a última coisa que ele veria. Ele estava mais magro, com o rosto cinzento, mas seus olhos, ao ver Bia, brilharam com uma luz surpreendente. Bia correu para a cama e Dona Rosa nem tentou pará-la. A menina pulou e abraçou Roberto com força. "Roberto, você está muito mal", disse ela, a voz embargada. "Estou quase lá, meu anjo. Você não pode ir. Você prometeu que me ensinaria a plantar rosas." Roberto riu, uma risada gutural que se transformou em tosse. Ele acariciou o cabelo dela, sentindo a textura macia pela última vez. "Dona Rosa", disse ele com a voz surpreendentemente firme, "peço que nos deixe a sós." Dona Rosa, com os olhos marejados, assentiu e saiu do quarto. Ela finalmente entendeu. O dinheiro não resolvia tudo, mas a conexão humana era vital. "Bia, eu não vou poder te ensinar sobre rosas, mas eu te ensinei algo mais importante. Você me ensinou o que é ter uma família." Roberto puxou uma carta dobrada debaixo do travesseiro. Estava lacrada com cera vermelha, um antigo hábito de sua empresa. "Entregue isso a Jussara. E lembre-se, você é uma menina muito forte. Não se esqueça de estudar e de cuidar da sua mãe. E nunca deixe a maldade do mundo apagar essa luz nos seus olhos." Roberto tocou o anel de casamento em seu dedo e de repente tirou-o. "Quando eu te conheci, eu estava preso ao passado, a uma perda. Eu não tinha para onde olhar. Você me deu um futuro para cuidar." Ele segurou a mãozinha de Bia e colocou o anel em seu dedo mínimo. "Use isso. É a promessa de que você nunca estará sozinha." Bia chorava, mas acenou com a cabeça. Ele a abraçou uma última vez, inalando o cheiro de criança e sabão. Sentiu a dor diminuir, substituída por uma calma profunda. "Me conte uma história, Bia. Uma história feliz", ele pediu. Bia parou de chorar e limpou os olhos. Era uma vez um homem que morava em uma casa muito grande, mas ele estava sozinho. Aí, ele conheceu uma menina que vendia balas no sol quente. Ele não comprou só as balas, ele comprou a vida dela e a dele. Roberto fechou os olhos. Foi a última história que ele ouviu. Ele morreu ali, na companhia da menina que se tornou seu propósito final. Sua aliança, um símbolo de seu amor perdido, tornou-se o emblema de sua última e mais significativa conexão. O tempo passou em Belo Horizonte. 3 anos depois. O sol ainda era forte, mas agora ele batia na janela de um quarto luminoso, de um apartamento espaçoso no bairro de Lourdes. Jussara, totalmente recuperada, trabalhava em uma pequena confecção que havia aberto com a ajuda da herança deixada por Roberto. Ela finalmente podia sorrir sem tossir. Bia, agora com 10 anos, estudava em uma das melhores escolas da cidade. Não era mais a menina do semáforo, mas a garra e a seriedade de seus olhos permaneciam. Em seu dedo, um pequeno colar guardava a aliança de Roberto. Naquele dia, Bia recebia Dona Rosa para um café. A governanta, que após a morte de Roberto havia recebido uma pensão generosa e se aposentado, havia se tornado uma figura materna severa, mas amorosa para Bia. "Bia, o boletim é excelente. Roberto ficaria muito orgulhoso", disse Dona Rosa, ajeitando a gola do uniforme de Bia. "Eu sei", disse Bia, olhando para a janela. "Eu ainda falo com ele às vezes, sabia?" "Ah, é? E o que ele diz?" "Ele diz para eu não me preocupar com os prédios, mas para construir coisas de verdade. Amizade, conhecimento, amor." Roberto havia deixado uma fortuna para Bia, não apenas em dinheiro, mas em ações e propriedades.
A mansão na Pampulha foi vendida e o valor integral foi revertido para um fundo de educação e saúde para Jussara e Bia. O homem que temia morrer sem herdeiros descobriu que o legado não era medido em DNA, mas na alma tocada. Ele não deixou filhos biológicos, mas deixou um futuro para uma família que o aceitou sem condições. Naquela manhã, ao caminhar para a escola, Bia sorriu. Ela era o maior monumento que Roberto poderia ter construído. Ela era a prova de que a vida sempre dá uma chance para que o amor encontre seu caminho, mesmo no último instante. A menina do semáforo, que vendia balas para comprar remédios, transformou a dor de um milionário terminal em um novo começo. Se esta história tocou seu coração, deixe seu like e compartilhe com quem é sua verdadeira família.